partir de agora, que esse projeto está sendo feito aqui, traga consciência para que quem exerce esse tipo de brincadeira começar a rever o conceito e não brincar mais. Como eu estava falando, esse tipo de brincadeira é crime. E tem um nome, que é racismo recreativo. A partir do momento que você faz racismo recreativo com uma pessoa, isso não anula o fato de você estar sendo racista. Mas é brincadeira. Não, gente, é crime. E não pode. Pode continuar. O racismo, ele tem as suas engrenagens, né? E uma das engrenagens dele é ele ser velado com uma ideia de brincadeira, uma zoeira. Isso não é uma coisa que vem só da gente. Por muito tempo, né, a televisão, a mídia, jogou isso, né, como uma forma de uma brincadeira. Inclusive está um debate hoje em dia, né, sobre essas piadas, se elas têm uma liberdade de expressão ou não. Mas desde quando o racismo é liberdade de expressão? Quando a gente está ofendendo uma outra pessoa, não existe uma piada. Eu nunca vi uma piada sendo transformada em ofensa. Quando a gente vai entender a ideia de piada, a palavra piada significa uma quebra de expectativa. E que quebra de expectativa é essa que a gente ofende uma outra pessoa? Então a gente tem que pensar muito, porque a gente está ofendendo uma outra pessoa. E a ofensa coloca essa pessoa num lugar subalterno. E é dentro dessas ofensas que a gente contribui. Para o quê? Para a violência, pessoas que se auto-mutilam devido à ideia do racismo, pessoas que perdem a sua própria identidade devido à brincadeira do racismo. É desse sentido que a gente tem que entender, né, que racismo, homofobia, xenofobia, entre outras coisas, não são piadas. E como nós fizemos isso, né, nós estamos fazer outra pessoa deixar de existir, essa mera piada. E é nesse sentido que eu quero falar, vocês entendem? O que a gente fala, mas eu não tenho essa intencionalidade, mas ofende outra pessoa. Outra pessoa está sendo prejudicada pela sua não intencionalidade. Então é nesse sentido que a gente tem que se pensar bastante antes de promover uma questão racista, entre outras formas. Por muito tempo a gente tenta falar, né, que a gente não é racista, mas a gente esquece que quando a gente está fazendo uma piada, a gente está produzindo racismo. É feio falar que é racista, mas nesse sentido você está sendo racista, entende? Então é nesse sentido que eu quero falar. A piada do racismo recreativo, ela também é um racismo. E aí, dado o contexto, né, o conceito também de racismo, uma das coisas que a gente pode entrar é a questão sobre ser algo errado. Se é algo errado é porque existe também algo certo, né? E a gente pergunta, para vocês, o que deveria ser certo quando a gente fala sobre o combate contra o racismo? Aceitar a pessoa do jeito que ela é. Aceitar tudo que ela é. Fala você agora. Não, gente, acho que mudou o que eu falei, eu sei que vocês vão comigo, mas não quero falar. Então, para pensar o combate contra o racismo, o que vocês acham que seriam necessários? Aceitação. Para a gente pensar na ideia da resistência, o que seria necessário? Em poucas palavras, em poucas ações. Para evitar o conflito. Eu tô pensando aí, porque tem muitas coisas aqui. Não, pode vir também ao longo do debate. Quando a gente pensa em racismo ser algo errado, a gente tem que entender que em um determinado momento, em um determinado contexto histórico, foi algo certo. E se hoje em dia é tido como algo errado, é porque foi trazido para cá. E vamos lá, o que eu quero dizer com isso, né? A ideia de que lá no período da escravidão, lá no Brasil colonial, as pessoas, elas eram tratadas como não como pessoas, né? Os escravizados, eles não eram vistos como pessoas. E é daí que vai começar a surgir o conceito de racismo. E a gente pensa, né? Como é que naquele momento que tinha escravidão e hoje em dia não tem mais escravidão, o que fez o racismo ter que passar até os dias atuais? Se fosse para vocês perguntando, por que ainda existe racismo se acabou a escravidão? Pessoas preconceituosas. Preconceituosas? Pode falar, gente. Conheço muitas pessoas preconceituosas. Vocês querem falar? Você falou que são pessoas preconceituosas, mas como você acha que esse preconceito é construído dentro da nossa sociedade? Sim, mãe, deixa eu explicar aqui. Agora eu veio de lá pra cá. Passou a ser escravo. Tem gente que escraviza gente, não sei lá. Viu? Aí, passou de lá pra cá. Aí, calma que eu tô tentando explicar, tô com muita gente olhando pra minha cara, me dá vergonha. Respira, consegue. Respira. Virem pra cá. Aí, né, a sociedade toda veio, aí lá tinha racismo. Não racismo não, é escravo. Aí vem passando pra cá, para todos os tempos aqui. O racismo acabou. Não tem conflito não. O racismo acabou? Não, o racismo acabou, a escravidão, gente. Não tô
pensa também, como nós podemos pensar sobre a ideia do algo certo ou algo errado, a gente pode falar um pouco sobre... Você quer falar? Mas a escravidão não acabou, não. Mas você tá lá, Porque tem essas coisas trabalhando em casa de família e os brancos escravizados eles. Isso é sobre a ideia da herança escravocrata, né? E de fato, sim, eu vou pegar o gancho que você quis me dizer sobre a ideia de ainda existir, né, bastante empregada doméstica. Pode passar, não. Pode passar. A ideia de existir empregada doméstica, né? E essas empregadas domésticas, a maioria ser pessoas negras e não pessoas brancas, correto? E sempre essas pessoas negras trabalhando para pessoas brancas e locais, né, de certa forma, privilegiados, como na Zona Sul, comparado à Baixada Fluminense, que é desprivilegiada. O que eu quero dizer com isso, né? Que isso é uma herança da escravidão. Por mais que a escravidão acabou institucionalmente, as raízes dos tentáculos dela, né, ainda se tornam presentes. Nesse conceito, né, dessas questões de quê? Que mulheres ainda, né, pessoas negras, não têm a ascensão social para o quê? Né, para subir, já que o quê? Aquele lugar não é feito para ela. E aí que a gente tem que pensar na ideia da resistência. Se não é feito, como é que a gente vai resistir? Como é que a gente quebra esses parâmetros, né? A ideia da aceitação é o ponto principal. Se a gente pensar, né, como é que a gente teria essa ideia de a gente aceitar como pessoas negras? O que pensaria para vocês nesse conceito? Muito branco ainda acha que o preto ainda não tem capacidade de chegar aonde alguns brancos chegam. É muito boa. Você falou sobre a ideia de coletivo? Que muito branco ainda acha que o preto não tem capacidade de chegar aonde alguns brancos chegam. A gente pode pensar numa questão histórica nesse sentido, para a gente pegar um gancho. Se a gente pegar ali o contexto do século XIX, é o contexto ali do quê? Do imperialismo, é o contexto da ascensão de diversas potências, né, com a formação dos estados nacionais, entre outras coisas. E naquele contexto, né, que a ciência estava sendo elevada, a ciência ela foi elevada a mais um certo tipo de ponto. Eles diziam que é só a Europa que produz o conhecimento. E os outros pontos, né, como a Ásia, como a África e a América, eram algo excluídos. Na história, a gente dá o conceito de extensídio. O que seria a ideia do extensídio? Essa ideia de que só o branco produz o conhecimento. O preto ele é algo sempre subalterno. E é nesse sentido que a gente se pergunta, né? Por que a gente não estuda sociedades africanas, a gente estuda sociedades europeias? E se a gente não estuda, por quê? Será que no currículo também não foi apagado? No currículo escolar que vem da prefeitura? Será que quando a gente vai estudar a história, a gente não vê a perspectiva do homem negro, do escravizado? Será que não foi intencionalmente para apagar a história? A gente vê o quê, né? Que intelectualmente tentam colocar as pessoas negras de forma subalterna. E isso por dentro da lei, por dentro da institucionalidade, dentro da normalidade. Então a gente entende isso, né? Que nós, como pessoas pretas, nós somos apagados diariamente. Tanto na sala de aula, tanto na vida social como um todo. Vocês querem fazer umas perguntas? Essa questão do apagamento, a gente tem até o exemplo do personagem, da Dandara, né, que a gente está fazendo com o 8º ano. Oitavo, né? Que a gente está fazendo com o 8º ano. Quando a gente vai pesquisar sobre a Dandara, tem muita pouca coisa, não existe foto real de como ela era na época. Por que disso? Porque houve um apagamento. Um exemplo mais atual, por exemplo, eu me identifico como uma pessoa preta. Quando eu vejo um amigo branco falando, porque meu sobrenome veio da Itália, porque meu tataravô era isso, eu fico me perguntando, e o meu? Eu não sei a origem do meu sobrenome, eu não sei de onde veio meus ascendentes, eu não sei se da onde veio o meu tataravô, porque houve um apagamento na nossa história, principalmente dos povos negros. Pode continuar. A gente pode pegar também um pouco do gancho da ideia sobre o crime, né? Sobre o racismo ele ser um crime. Isso não é uma coisa que vem já há muito tempo, é uma coisa bem recente, é uma coisa que foi construída ali na Constituição de 1988, na nossa última Constituição, que é a Carta Maior do país, né? Que regula as leis. Então a gente pensa que a maior parte da história do Brasil, racismo não era um crime, mesmo após a abolição da escravidão. Mas não era legal, mas institucionalmente não era um crime. E agora, recentemente, né, a legislação juntou, né, injúria racial com racismo. O que difere a ideia de injúria racial com racismo? Vocês sabem o que é?
Eu vou dar um pouco de um exemplo. Injúria racial entra um pouco na ideia da intolerância. O que seria, né? Chamar uma pessoa de macaca, chamar uma ofensa. E aí isso não era dado como racismo, injúria racial. Para a legislação, as pessoas, elas eram um crime afiançável, que elas pagavam embora. E atualmente, não. O que eu quero dizer com isso, né? Que até mesmo quando o racismo ele se torna um crime, ele ainda tem as suas nuances para ele ter menos punitividade sobre o racismo. Então a gente entende que o quê? Que de forma institucional, da forma dos governos, eles se perpassam sobre o racismo, entende? O que eu quero dizer com isso? O racismo, ele ser um crime, ele precisa o quê? Ser praticado para não ser mais um crime. A gente precisa entender que o racismo não é mais um crime. Se existe um crime, vamos praticar para ele não ser mais um crime. Sobre a ideia de maldade, o que vocês falaram bastante, né, sobre a questão do racismo ele ser uma questão da maldade. O que para vocês vê essa ideia de maldade? Como eu falei, é um debate, né? Se vocês falem, para você entrar. Eu acho assim, tu não quer fazer contigo, não faça com ninguém. Ninguém vai fazer contigo também. Sim. Ela já tem um gancho. Tá, Ti. Alguém tem mais? Pode falar, gente. Não é um debate, é uma conversa. Sim, uma vez maldade, já penso, a pessoa já estava planejando isso, já estava querendo fazer isso com a pessoa. Já estava esperando o momento certo para falar, vou fazer. E a pessoa também sabe que se vai machucar a outra e ainda faz. É intencional. Intencional, é intencionalidade da pessoa. Então a gente percebe que existe uma intencionalidade, existe uma maldade por trás, uma vontade de ofender o outro, né? A gente pode pegar um pouco... Eles vão achar que isso vai deixar ele superior ao outro. A gente pode pegar um pouco a questão da autoimagem, a questão da autoestima da gente. As pessoas negras, como um todo, dentro da história, por muito tempo, foram vistas de forma subalterna, até na sua própria imagem, correto? Por muito tempo, né, a gente demonstrar que a gente é uma pessoa negra, isso é algo errado. E agora que a gente se demonstra um pouco mais, mesmo assim a gente ainda se sente um pouco acuado. E eu vou te dar um exemplo. A maioria que se identificaram como pessoas negras, muitas das vezes quando a gente acorda de manhã e vai se olhar no espelho, a gente precisa, sabe, alcançar algo, precisa ficar mais bonito porque a gente não se sente confortável. E às vezes é uma coisa que tipo, é natural do corpo, como por exemplo o cabelo, sabe? A gente tem um cabelo um pouco mais crespo, a gente querer alisar o cabelo, entende? Isso também é uma forma do racismo psíquico que entra dentro da nossa mente. O racismo ele é tão estruturado, ele é tão gebrado, que ele consegue entrar na gente de forma psicológica. A gente pode dar um exemplo, a gente vai pegando um ônibus, uma pessoa negra entrar no ônibus, a gente automaticamente acaba se recuando. Por quê? Porque o racismo ele tem suas dinâmicas, ele atua de forma psicológica na gente, de forma psíquica que vai dentro se engendrando da gente. Quando a gente pensa em pessoas bonitas, em mulheres bonitas, nunca vem nem mais uma pessoa negra, sempre uma pessoa branca. Por quê? Esse racismo que vai sendo construído dentro da gente desde pequeno até nossa mente no suspiro da vida. Quando a gente pensa na ideia da criminalidade, né, e as grandes mídias fazem muito isso, né? De que o quê? Vai aparecer uma matéria de jornal, quando é uma pessoa negra, já coloca, não sei o que, do Morro do Manguinho, já coloca da localidade, já coloca características que vai englobar ela como uma pessoa negra, como uma pessoa ruim. Mas quando a pessoa é branca e comete o mesmo crime, coloca o estudante, a princesa. Isso é uma forma de a gente ver o racismo dentro das mídias. A mídia ela também vai construir o racismo. Vocês entendem que existe toda uma estrutura, todo um arranjo para construir esse racismo diariamente. E o racismo é uma coisa que está sendo exercitado. O racismo está sendo exercitado diariamente. Quando a gente pensa a localidade aqui da escola, sobre que a gente não tem muita segurança, muita infraestrutura, isso também tem a ver com o racismo. Porque a escola lá na Zona Sul tem infraestrutura, segurança, bebedouro, ar-condicionado, e é uma pessoa de branca, e aqui, sendo uma pessoa preta, a maioria não tem. Isso também não é um racismo, de certa forma? Porque na favela a maioria das pessoas são negras, e lá eles não têm infraestrutura, não tem as questões de saneamento básico. Isso também não é pensar. Aí depois quando o bandido faz, eles ainda vão lá quebrar, tirar as coisas, porque ele acha errado. Isso também não é uma forma de racismo. Vocês entendem como é que o racismo está sendo tão estruturado? Ele vai além do que é só chamar uma pessoa de preta, de macaca. Vocês estão entendendo? Então a gente entra também na questão do quê, né? De ser algo estranho e desnecessário.
Agora a gente pode falar um pouco para pensar o quê, né? O antirracismo. O que vocês acham quando vem na mente a ideia de antirracismo? Se pensar, o que é uma ideia antirracista? Ah, cara, pra mim é não fazer. Uma ideia de não fazer. É. Uma coisa para quebrar o racismo. Uma coisa para quebrar o racismo, isso é muito boa. Pra evitar também, né? Evitar quebrar o racismo. Alguém quer mais falar? Vocês estão atuados, tem vergonha? Eu tenho vergonha. É o mudinho. Lembrando que não tem certo ou errado, é o que vocês acham. Então, para a gente pensar a ideia anti, que significa negação, e o racismo, essa ideia antirracismo, né, é pensar numa educação, como é esse projeto que a gente está fazendo, abrindo esse debate, pensando nessa ideia, né, para a gente não exercer mais o racismo, e pensar na questão da resistência negra. O que seria uma resistência negra? Todo o povo, toda a população que é chicoteada, que é açoitada, que é reprimida, uma hora ela se rebela. E ela vai Quem é que é João Vitor? João Vitor. É tu, ele, ó. Se não me engano, acho que tem irmão. O Arthur tá pedindo um. Pegou a aula pra ver se não passa. Caraca! Não sei pra quem que foi aparecer. Pega aqui, mano. Não, para com isso ali, deixa eu Mas eu já pegou a aula pra pedir um fundo. E nem deu passagem. Falta de Então, pessoal, pensando na resistência negra, é essa questão, né, de como a população naquele contexto resistiu e a gente pegou essa ancestralidade também de resistir, né? Se a gente pensar na ideia de resistência, a gente pode até falar sobre a ideia do João Cândido, uma matéria para vocês, né, da prova. O que vocês sabem sobre o João Cândido? Vocês lembram de alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Ali naquele contexto da Primeira República, que era o contexto de após a abolição da escravidão, já tinha acabado a escravidão institucionalmente, e aí o racismo ele se perpetuou dentro da Marinha ainda. O açoitamento ele já tinha sido produzido já lá no início da República, em 1889. E aí continuaram, né, dando chibatada na população negra ali, na Marinha Mercante. Claro que a população da Marinha, né, a parte mais baixa eram as pessoas negras, as superiores eram as pessoas brancas, e continua o açoitamento. E como uma forma de resistência, a população ali da Marinha Mercante se reuniram, se juntaram e pediram reivindicações, pediram o quê? Para não ser mais açoitado, os fins do chicoteamento, pediram também para trocar alguns capitães, porque eram de certa forma, racistas com eles. Tiveram casos ali, quando eles dominaram os 3 navios, de marinheiros que chegaram a mijar nos cadáveres dos senhores. Aí as pessoas, né, pensam, né, caraca, como é que pode uma pessoa revoltada pedir para não ter violência e agir com violência? E a gente pensa, né, quem é açoitado, quem é chicoteado, quem apanha o dia todo, quando se revela com uma fúria. E aí, quando a população negra se coloca no mesmo patamar que a população branca, ela começa a descaracterizar o nosso movimento. Começa a falar que é agressividade, começa a falar que tá algo errado. Vocês entendem que eles sempre tentam reverter? Uma hora, quando eles estão batendo, é algo normal. Quando eles apanham, é algo errado. A gente entende dessa forma, que o racismo ele também tem essas estruturas, ele também tem essas engrenagens. E por isso que a gente tem que pensar nessa educação antirracista. Pensar o quê? Nessa resistência. A gente como estudante, como população, a gente tem que se reunir como sociedade. E lembrando que isso não é um feito só da pessoa negra, é um feito também da pessoa branca. A Angela Davis, né, que é uma grande filósofa, ela vai trazer em seu livro aquela frase emblemática, né, que não basta viver na sociedade... Como é que é? Não basta não ser racista, você também tem que ser racista. Não basta você Não ser racista. não ser racista. Vocês também têm que ser antirracista, entendeu? Pensar que o racismo não é uma coisa só da pessoa negra. Ele também é uma coisa que tem que ser exercitada pelas pessoas brancas. Porque por mais que a gente esteja ofendendo, mas agora eu não vou mais ofender. Mas ainda vou continuar lutando para que essas pessoas não sofram. E as pessoas brancas têm que reconhecer esse privilégio. A Cida Bento fala muito bem disso no livro dela.
E é você reconhecer o seu lugar privilegiado como pessoa branca na sociedade. Ah, mas aí entra o questionamento, mas aquele fulaninho que é preto é pobre e eu também sou pobre. Mas não é por questão econômica, mas é por questão, tipo, se numa vaga de emprego, quem vai ganhar mais oportunidade da entrada no mercado de trabalho? O branco. Exatamente. Então é isso, é o branco reconhecer o privilégio dele diante da sociedade e através desse reconhecimento desse privilégio ele se tornar uma pessoa antirracista que luta para combater o racismo. Pode falar. Não, mas tem muita pessoa assim, preta, assim, que acha que tudo é racismo também. Tudo, falou tanto, mas tudo aquilo ali, racismo, é racismo. Às vezes nem é. Só porque uma pessoa branca foi lá e chegou nele. Mas tem gente preta também que faz racismo com gente preta. Sim, Não, branca. Não, preto tem também. gente que também faz racismo com gente Sim, preta. Preto. E aí, mas olha, por favor, obrigada. Sim, Porque tem gente preta que anda com gente branca, ela se acha branca e faz racismo com gente. Se acha diferente de trigo. Ah, também não é assim. Deixa eu já concluir. Aí, obrigada, gente. Sim, não, é porque tem pessoa preta, toda a pessoa branca fala, tipo assim, a pessoa tá errada, erradona ali. Aí a pessoa branca fala, não pode fazer que você tá errado. Ela fala, não, é racismo, não sei o que, tá tudo errado. Aí quer até denunciar, mas a pessoa tá errada. Tem que saber que tá errada. Não é porque é branco que foi falar. Aí se fosse uma pessoa preta, você fala, não, tá tudo normal, não. Você tá falando como uma pessoa preta fala que a outra tá sendo racista e outra pessoa fala que não tá sendo racista? Não, tipo assim, por exemplo, quem é branco da sala tem que ver? Professor, de uma classe é branco. Eu sou parda. É, na professor. Tá, mas vai. Se eu, tipo assim, conversando na aula dele, fazendo bagunça, tacando um papel no chão e ele vem falar que é errado, aí são todas só pessoas. Aí eu falo que é racismo, mas não é, ele só tá falando que é errado. Aí se for assim, deixa eu ver, o João Vitor falando pra mim que é errado, por que eu vou escutar o João Vitor e não escutar o professor? Sim, eu entendi o que você quis. Realmente, isso é um debate complexo. De certa forma, um debate complexo. Tudo é racismo? Não, mas tudo perpassa pelo racismo, sim. Você entende? Nem tudo é racismo, mas tudo perpassa pelo racismo. Isso é uma coisa que vamos dar um outro debate. Mas eu queria pegar um gancho sobre você ter falado sobre pessoas pretas fazer o racismo. Pessoas pretas são racistas? Essa é a pergunta. Pessoas pretas são racistas ou pessoas pretas reproduzem o racismo? Será que uma pessoa preta, ela ser racista, ela consegue absorver, ela consegue se dar bem na estrutura racista? Uma pessoa preta, ela sendo racista, será que vai deixar ela isenta do racismo? Então, a pessoa preta, ela sim, ela produz o racismo, ela pratica o racismo porque está na estrutura, como eu acabei de falar, mas ela não está sendo racista, ela está produzindo racismo. Ser é diferente de produzir. Vocês entendem? Ah, mas outra pessoa preta, ela está produzindo racismo. Está ferido? Está ferido. Deve ser combatido? Deve ser combatido. Vocês entendem? Mas tem uma diferença. mas tem gente preta que se acha branco. Então, isso é uma pauta muito importante. Não, eu acho que a pessoa, não é que a pessoa preta comete racismo, a pessoa preta também pode ser racista. Muitas pessoas... Ela é, sim. E você tem um ponto importante. Muitas pessoas pretas não se identificam com pessoas pretas. Vou dar um próprio exemplo aqui. A ideia da palavra morena. Porque a palavra morena, na concepção de raça, não existe. É uma ideia da gente o quê? Sair um pouco e não querer falar que a gente é parda ou preta. Sim. E cara, eu quero explicar um pouco disso também. Por muito tempo, né, o Brasil, de forma institucional, né, eles tentaram o quê? Né, propagar uma ideia de embranquecer a população. Isso é uma coisa que veio lá do contexto ali da Primeira República, ali nesse contexto que eu falei, sobre a revolta da Chibata, a revolta da Vacina, entre outras coisas, e o próprio Estado financiou o quê? Políticas de imigração para cá, de pessoas europeias, para o quê? Para se propagar a ideia de que tem que embranquecer a população. E aí, nesse sentido, vocês entendem que por muito tempo as pessoas também não se aceitaram. Por quê? Porque foi propagado de que ser preto é algo ruim.
E é o reverso. Hoje em dia a gente consegue um pouco se assumir, né? Falar que a gente é pessoas pretas. Isso vem dos movimentos sociais, que traz essa autoimagem, mas por muito tempo as pessoas assumirem que é pessoas negras, isso era prejudicial. Porque elas queriam, para você ter uma ascensão social, tinha o caráter de cor, o caráter de raça, sabe? Então falar que a pessoa branca, de certa forma, ela quer se ascender socialmente. Eu acho que é isso então. Vocês querem dar algum debate, fazer algumas Querem questões? falar algum relato de vocês? Fazer algum relato pessoal? Gente, lembrando que isso não acaba aqui, a gente vai sempre estar voltando com essas questões, até porque é o nosso objetivo, né? É voltar num conteúdo antirracista para vocês. Pode ser que mais pra frente a gente venha com materiais mais concretos, tá? Mais dinâmica. Mas é importante a gente entender o que vocês sabem sobre o racismo, o que vocês escutaram sobre racismo, porque é uma coisa que não vai acabar aqui. Mesmo a gente debatendo, não vai chegar lá fora, o racismo acabou, não. É uma coisa que a gente vai combatendo de pouquinho em pouquinho. Porque o racismo ele tá ali pra ferir a gente. E a gente tem que ser resistente com isso, tá bom? Então, é só isso, fechou? Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu dar uma foto do cara.